Já sei que eles vão falar 5 minutos. Não, pô, você tá fazendo tudo errado. Não escutou nada do que a gente tá falando aqui. Hashtag do episódio, você tá fazendo tudo errado. Oi, aqui é o Edu Bocchese, editor do podcast Desaprenda para Voar, o podcast que vai te levar às alturas. Por conta de um cartão de memória corrompido, nós ficamos com o conteúdo de vídeo prejudicado para essa semana. Para não prejudicar quem consome o conteúdo aqui no YouTube, eu optei por postar a parte de áudio que também está disponível nas outras plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desaprenda para Voar. Hoje aqui na minha companhia, Vinícius Garcia, meu amigo, comissário de voo. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos que estão aqui. Eu sou o Vinícius, eu sou aluno do Luciano desde a pré-história, né? A gente brinca aqui, que eu comecei com ele o treinamento há muito tempo atrás e já participei de processos seletivos e então hoje eu vim aqui compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo deles e dar algumas dicas de algumas coisas que eu vivenciei e que são importantes para quem está assistindo e vamos fazer isso acontecer, né? Vamos botar essa gente para voar. A ideia é iluminar como sério. Pode olhar pra aquela câmera ali, põe a cara e dá oi. Oi, eu sou o Edu, sou editor desse podcast. E aí galera, eu sou o Dave e eu não sei o que eu faço aqui. É o cara que coloca a gente na saia justa. Mas a ideia que eu estou pensando, e aí vocês me corrijam se eu estou pensando errado, é que dentro de um processo seletivo, dentro da preparação para a carreira como um todo, tu pode aproveitar cada etapa para aprender mais. Tô errado, Luciano, que muitas vezes o cara passa por mais de um processo seletivo antes de ser contratado? Não, geralmente é assim que acontece. Geralmente é assim que acontece, né? Sim, São muito raras as exceções. é O muito típico é difícil. passar por mais de uma seleção. Isso. E aí, como é que tu pode aproveitar uma seleção para aprender alguma coisa? Como é que tu cresce num processo seletivo? Se tu vai para um processo seletivo sabendo que existem grandes chances de tu não ser aprovado, o que é melhor? Tu aproveitar esse processo para te crescer mais? Ou é só tu ficar super ansioso e pensando foco exclusivamente em tu conseguir ser contratado naquele momento? Eu acho que a grande sacanagem acontece porque as pessoas, elas acreditam que vai dar. Ah, mas existe uma chance de dar certo. Ela sabe, lá no íntimo dela, lá no fundo, ela sabe que ela não está preparada. Mas é como aquela história do brasileiro, sabe? A esperança é a última que morre. Então, a pessoa ela alimenta uma esperança sem fundamentos, porque ela quer tentar. E ali ela sabe que provavelmente ela não vai ter resultados. Qual que é o problema? Por que as pessoas acabam fazendo 1, 2, 3, 5 seleções e não obtêm sucesso? Porque eles focam não no que faltou para eles. Eles não focam em fazer algo diferente, eles focam nos aprovados. E geralmente o foco no aprovado é com relação à crítica. Ah, mas aquela pessoa nem estava com o cabelo tão perfeito. Ah, aquela pessoa nem estava com a roupa tão adequada. Sabe, o foco dos não aprovados é na crítica dos aprovados. E não em o que ele fez que eu não fiz. Posso extrair um pouquinho da tua experiência de seleção? Vamos lá. Tu participou de algumas seleções. Tu consegue perceber o que o cara fez de diferente? Porque ele foi aprovado? É perceptível a diferença de comportamento? Olha, isso que o Luciano falou agora faz todo sentido porque eu mesmo já tive nesse posicionamento de olhar e eu pensar, cara, como que esse cara passou? Até hoje tem algumas pessoas assim que eu vejo como, mas aí que tá, eu não fiquei focado em tentar perceber só o que ele fez de diferente, eu fiquei focado em ver coisas que ele fez de errado, porque eu tava tentando me policiar, então ao mesmo tempo eu tava cuidando das outras pessoas. Mas o que ele fez de errado, por exemplo? Lembra? Cara, eu vou dar exemplos assim, ó, que nem o Luciano falou, às vezes a gente acha, o cabelo não tá de acordo, a postura, ou a gente saiu da prova. Tu lembra de algum? Me lembro muito assim a relação, hoje em dia tudo tem essa fase de provas, né? Então, quando a gente sai de um processo, a gente vê assim, conversa muito com as pessoas e vê, às vezes ele dizendo assim, cara, errei 3, 4 questões naquela prova. E daí o cara tá na outra fase. E daí tu pensa, eu gabaritei a prova. Por que eu não fui? E o cara daqui a pouco tá contratado. Porque tem outras questões por trás disso. E a gente fica focado em que nem o Luciano falou, dos erros que o cara que foi aprovado teve. Qual foi o processo seletivo mais recente que tu fez? O mais recente foi na Gol. Quanto tempo faz? Faz uma semana. Uma semana?
Nossa, tá vivinho na memória. Tá, com certeza. Como é que foi? Quantas pessoas tinham lá? Tinha 20 pessoas. Quantos avançaram? Na primeira etapa do idioma foi cortado metade. Idioma? Idioma. Como é que é a prova do idioma? A prova do idioma, ela é separada assim, ó, por questão de speech, né, né, do como tu consegue, no caso, ler ali. Você faz um listening, tem questões de áudio, você tem que descrever. Tem um complemento de uma frase que a gente chama de writing, né, que eles te dão umas frases incompletas e você tem que preencher. Essa parte é toda em prova escrita, né. Tem o reading, a leitura, tem o speaking, que é a conversa, tem o reading, que é a parte escrita, Não, mas na verdade... e tem o listening. Não, writing é a parte escrita. Não, mas vamos voltar assim, ó. Ah, é isso. Vamos voltar porque você teve dois momentos, tá? Então é bom a gente botar a cronologia certa da coisa. Logo que você chega, a primeira coisa é essa parte da escrita da prova, né? Então faz o listening e é tudo Tu ouve e escreve, beleza. Ouve e escreve. Todo mundo na mesma sala? Todo mundo na mesma sala. Quantos selecionadores, quantas pessoas? 2. E tu consegue ter contato visual com eles? Consegue. Eles estão te observando ou eles estão só cuidando pra te não colar? Nessa questão do idioma, eu acredito que não estão percebendo tanto o teu comportamento. Porque geralmente os processos, quando estão avaliando o idioma, é o idioma. O que tu acha, Luciano? Faz todo sentido. Tá, O idioma, toda vez que o idioma é avaliado, é o idioma. É só o idioma mesmo. Eles não estão cuidando da tua postura, enfim, e colar já é uma coisa assim que eu não vi, cara. Honestamente, até hoje eu não vi. Pode acontecer em salvo momento, mas eu até hoje não vi. Enfim, você faz essas provas e depois tem um momento bom que daí eles separam e depois vão chamando por levas para entrevista. Aí sim que é o divisor de águas. Tá, mas por que tem 2 selecionadores dentro da sala se não acontece cola e se ele não está observando o comportamento? Não, geralmente o número de selecionadores vai de acordo com aquilo que vai ser observado, né? Então, digamos que se nós fôssemos realizar uma banca aqui, eu estaria observando a questão de conexão com as pessoas, né? O quanto eles conseguem se conectar através da primeira impressão. Então, eu vou estar avaliando qual é a experiência que as pessoas têm ao interagir pela primeira vez com alguém. Essa é a minha função como selecionador, digamos. O Vini vai provavelmente estar observando postura. O Edu provavelmente estaria observando a questão voz, tom, expressões. E tu estaria, como psicólogo, analisando o contexto, o perfil psicológico dessa pessoa através daquilo que ela vai falar. Então, cada um de nós tem uma função bem distinta. Num detalhe distinto. Exatamente. Então, quanto mais selecionadores, mais detalhes distintos estão sendo avaliados. Então, se tu chegar dentro de uma sala de processo seletivo para fazer um teste e tem 2 ou 3 selecionadores lá dentro, é um indicador de que outras coisas estão sendo avaliadas e não só da prova. Sim. Sem dúvida. Mas vamos desmistificar, porque no idioma tem um porquê de ter 2. Foi para agilizar e fazer só no período da manhã. Porque se fosse um só... O que muda as pessoas dentro da sala? Não, Assim, nada impede, Não, né? Acho que assim, por exemplo, eu sempre sigo na linha de que tudo vai ser novo. Todo o processo vai ser novo. Quando eu treino alguém, eu não chego para esse alguém e digo assim, lá na companhia X é assim, na companhia Y é assado. sempre mudando. Eu sempre digo para eles, olha, houve já épocas que fizeram assim, houve épocas que fizeram assado. Como é que vai ser na tua época? Completamente novo. Tu já tem que ir achando que vai ser tudo completamente novo. Então tu tem que entender como era feito, porque a roda não vai ser reinventada. Não, eu te entendo. Mas por que eu tô te fazendo essas perguntas? Por exemplo, eu já fui aplicador de prova de concurso público. Concurso público grande. Eu passo a polícia antes para ver a questão de cola e tal. E aí como é que funciona? Tu tem alguns líderes, né? Então a galera vem na hora que tu abre as provas que estão lacradas, aí ajuda a distribuir as provas, coleta as assinaturas e fica só um na sala. E é uma sala com 50 pessoas. Então uma pessoa
Aí quando tu tem uma sala com 20 pessoas, 30 pessoas, tu tem 2 lá dentro, me soa estranho. Tá, mas sabe por quê, David? Mas deixa eu só contextualizar a coisa. É porque depois dessa parte das provas escritas e tudo, foi dividido, cada um deles ficou fazendo entrevista com um candidato Depois. diferente. Isso, depois. Não nesse primeiro momento, mas eles estavam ali à disposição a manhã inteira, entendeu? Então, foi para agilizar, porque senão cada entrevista demora 15, 20 minutos. Se fosse fazer com 20 pessoas, mesmo Na no intervalo- entrevista faz sentido. Claro, Mas então foi, na hora da naquele prova, momento sabe, foi a aplicado questão, para assim, isso. Pensando agora com uma cabeça de empresário, né? Quando eu ia contratar, é muito difícil contratar. É muito difícil. Sim. Porque as pessoas, elas chegam lá na tua frente e elas simplesmente representam. É igual Eu um processo errei. de vendas. É igual um processo de vendas. Defenda? Quando tu vai vender algo, eu vou te vender esse celular. Tá. Tu vai ter objeções com relação à compra desse celular. Sim. Eu realmente preciso, então eu vou ter que gerar necessidade em ti para que tu Tá. queira comprar. Perfeito. Daí tu vai dizer, mas as especificações, então eu vou ter que te convencer que esse é o melhor Pra aparelho. ti. Perfeito. Então, o que eu estou fazendo argumentando? Eu estou quebrando as objeções que tu tem de comprar o meu aparelho. Tá. É exatamente a mesma coisa, o processo é muito parecido. O empresário, quando ele está contratando, ele tem um monte de objeções do porquê que ele deve te contratar. E o Eu não vou vendedor contratar o Vini. O vendedor Ele é o candidato. é novo, ele é velho, ele é isso, ele é aquilo. Tem um monte de objeções. As perguntas das pessoas nas redes sociais não são muitas vezes pelas objeções. Eles ainda contratam com 39, com 42, não é? As pessoas, eu recebo muitas perguntas desse tipo. A pessoa já está investigando as próprias objeções. Mas nessa tua analogia, o vendedor é o candidato. O vendedor é o candidato. O candidato está vendendo ele é o produto. Exatamente, entre aspas, né? exatamente. Eu preciso me vender para ti e Eu tu sou é o lindo, empresário. belo, maravilhoso, eu sirvo, eu sou o cara para essa tua vaga. Exatamente, é isso. É Bonito, fala bem, você meus amigos, comprovar né? que você é a pessoa para o trabalho, a pessoa certa para realizar o trabalho. Então eu vou voltar lá no onde eu comecei. O que acontece? O cara que está do lado de cada mesa, ele empresário. tem um empresário, tá? A empresa. A empresa. Ela precisa de alguém. Ela que tem vai- objeções. Por que ela deve te contratar? Ela tem medo de te contratar. Onde é que ela se ferra te contratando? É isso que está na cabeça o que eu vou dela. te dizer agora. Como é que funciona quando tem uma empresa? Tu tem uma necessidade dentro da empresa. Eu preciso de alguém para executar determinada função. Aí normalmente tu senta com a tua equipe e diz quais são as características que a gente gosta. Como é que é o tipo de pessoa que a gente precisa. Exato. Entendeu? Nível de crescimento, nível de humor, essas coisas todas, né? Aparência física, todos esses detalhes. Como é que encaixa dentro do que a gente... Criam da o imagem da avatar. nossa empresa. O Tu avatar cria ideal. a imagem da nossa empresa. Quem Isso. é alguém que vai ser leve e suave da gente trabalhar junto, beleza? Agora, dentre essas pessoas, como é que a gente vai escolher? O que ele precisa saber? Quais são as habilidades técnicas daí, entendeu? Só que quando o cara chega na tua frente, ele botou a melhor roupa, ele cortou o cabelo ontem, ele fez a barba, ou ela se maquiou, ela treinou. Então, na hora que tu tá fazendo uma entrevista, tu precisa de alguma forma observar essa pessoa e arrancar dela alguma coisa de verdade. Às vezes tu pergunta uma coisa e tu quer saber outra. Tá, qual que é a objeção da empresa agora? Ela quer saber se você é constante naquilo ali ou se Se você... tu tá representando. Se tu tá representando. Logo, como que tu vai mostrar para ela que tu não está representando, que você é aquilo ali? O candidato. Eu acho que a única forma, agora vou chutar o balde, né? Mas a única forma de tu mostrar que tu não tá representando é tu não representar, pô. É tu ser, né? Você tem que ser. Através Através das habilidades. Que da tu... tua performance, Performance, daquilo que você demonstra. Sim, só Ok, quando que você demonstra? nas tuas Num processo seletivo, estou falando sobre demonstrar algo peguei já num saquei. processo seletivo. Quando que você demonstra algo num processo seletivo? Não, em todas as tuas atitudes. Todas Tudo, começam em que momento? No momento que você entra, passou do portão para entrar dentro da empresa e fazer o processo seletivo, você está sendo avaliado. Então, eu, se fosse um selecionador, eu estaria na recepção da empresa, lá dentro, sentado, tomando um cafezinho. Porque se o cara não dá um bom dia, não fala com licença, não diz olá, como vai, para a pessoa que trabalha na recepção da minha empresa, Quer um pra mim não exemplo, serviria. Vini? Olha É só não que ser um massa. personagem, né? A pessoa tem que Eu ser... estaria, tem que ser eu natural diria isso. pro meu selecionador assim, ó, tu senta lá na recepção, fica tomando um cafezinho e fica anotando quem são, porque as pessoas vão chegar, elas vão se identificar, elas vão dar o documento, tu vai saber o nome delas. Inclusive, isso já aconteceu em vários processos aí. Já viu isso acontecendo?
Eu fiquei sabendo depois, né? Entendi. Então acontece. Isso aí que a gente falou A acontece. pessoa tem que estar pronta para Tu ser tem que analisada estar em pronto. todos os Tu momentos. desceu do Uber na frente pra entrar na empresa, tu já entrou em processo seletivo. Aqui o processo não começa na hora da prova, ele não sei começa que quando câmera- você pisa dentro é. da empresa. Olha só, então a gente está falando aqui que o processo seletivo começou quando tu desceu do Uber. Desceu do Uber, com Talvez certeza. quando Eu entrou no vou, Uber. eu vou muito antes disso. Acordou de manhã. O processo seletivo começa ao planejar o teu descanso no dia anterior, para ti estar pleno de todas as tuas faculdades, apto a acessar todas as tuas habilidades. Só um ponto aqui, ó. Esta fase do processo seletivo, começa aqui. Mas o processo seletivo começa bem antes. Ah, Sim, a gente está falando da Nós avaliação. estamos falando da Dessa parte fase, presencial. essa fase, só pra ficar claro pra quem tá ouvindo. Essa Claro. fase, porque não pode o cara achar que ele só precisa se preparar no dia do processo, né? Não. Ele tem que estar muito Chegou o dia do processo, você nunca parou para pensar nisso? Ferrou. O Caixão Edu, e pra quem vela não preta. sabe aqui, não sei que câmera tá me pegando, acho que é essa, mas o Edu foi um colaborador numa empresa que eu tinha lá em Esteio, né? Canoas, tu chegou a trabalhar comigo? né? Não. Tá. Esteio só pro cara. Como é que eu te contratei, Edu? Tá bem na mão, hein? Quanto tempo eu levei pra te fazer essa proposta, sabe? Alguma coisa que Eu demorei mais pra aceitar do que... O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu analisei o Edu por meses antes de fazer uma proposta pra ele. Por meses. Teve quase que me convencer. Você entendeu? A partir do momento que eu tomei uma decisão, esse é o cara que eu quero pra trabalhar comigo, aí vira, até a que o Luciano sempre fala. Eu, tipo, agora eu quero ele. Eu desejo ele. Esse aqui é o cara que eu quero. Agora eu chego para ele e digo, eu quero tu na minha empresa e não no meu concorrente, porque tu é o profissional que eu quero. Você entendeu? É o estado de desejo que eu tanto falo. Uma vez que a pessoa viu que tu tem a performance, ele vai te deixar no mercado pro concorrente dele? Tá, eu posso fazer um parênteses, eu vou desmistificar isso aí. Porque você pode ter performance, você pode executar tudo, mas nem sempre você vai se encaixar na empresa por causa de questões de perfil. Mas aí que Assim, tá, a empresa não não. te escolheu ainda. Mas aí é que tá algo que as pessoas têm que superar. Você não foi reprovado. Sim. Não existe reprovação. Existe o quê? Um alinhamento de desejos. Desejo, né? Então, você pode ter ido perfeitamente bem no teu processo seletivo. Todos os detalhes que tu falou até agora. Você Tudo foi impecável, você foi verdadeiro, você trouxe os seus valores, você trouxe as suas habilidades, você conseguiu demonstrar. E para quem é meu aluno e está ouvindo, sabe, porque a primeira coisa que eu pergunto quando eles saem do processo seletivo é: tu ficou feliz com o teu desempenho? Tu mudaria alguma coisa? Não. Então tá bom. Mas foi o que eu te falei Então semana... é isso aí que vale. Semana passada eu não te falei isso? Se tu vai ser aprovado, se tu não vai ser aprovado, cara, isso é algo que tu tem que mudar. Por quê? Porque a empresa tu tem que botar na tua cabeça que a empresa pode querer algo diferente daquilo que tu é. Exato. Por que um processo seletivo, quando tu participa dele, tu só pode fazer 6 meses depois? Todo mundo acha uma puta sacanagem isso aí. Quando não, 1 ano, né? Quando não, 1 ano. Mas por que existe esse tempo de carência? Sabe, Edu? Eu acho que para os dois lados criar novas expectativas, novas... É que é o período necessário Pra eu para me que corrigir, possa acontecer pra que alguma mudança de comportamento, alguma mudança de mindset, alguma mudança de expectativas com relação ao futuro, uma mudança de posicionamento, uma mudança de direcionamento de vida. Isso não acontece daqui a 2 semanas. Entende? Para haver alguma mudança consistente de comportamento, você tem que ter no mínimo 6 meses. Por que a mentoria leva 4 meses? E quando termina a mentoria eu ainda te dou mais tarefas ainda para os próximos 4 meses? Porque eu sei que mudanças levam tempo. Por que eu desisti do modelo bastantão? Vamos se juntar todo mundo, fazer um final de semana, vamos falar tudo que eu sei e aí vocês vão lá e tentam executar. Porque não funciona. Porque maquia as pessoas, porque faz com que elas representem. E eu desisti de trabalhar com esse tipo de pessoa. Não é o tipo de pessoa que me empolga, sabe? A pessoa pode até passar, até dar resultado, mas isso não transforma a pessoa num profissional melhor. Não faz ela um profissional diferenciado. E eu tomei uma decisão há muito tempo na minha vida que não é esse tipo de pessoa com quem eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com pessoas que querem ser diferenciadas, mesmo que seja uma só. Mas isso que tu falou, cara, de você sair do processo
já sabendo que, ó, eu fui bem, eu não mudaria nada. Quantos áudios eu te mandei até de reprovações minhas? Eu disse, olha, Luciano, eu fui lá e eu fiz o meu melhor. Eu não mudaria. Alguns eu disse pra ti, olha, tem coisa que eu não gostei. Mas, por exemplo, o último que eu te mandei, eu disse, cara, eu fiz o que eu sou. Não deu certo, não deu, tudo bem. Mas eu fui lá e fiz da melhor maneira possível. Eu não mudaria nada. Se eu fosse lá, eu faria tudo de novo do mesmo jeito. Porque não era o que a empresa estava desejando. Mas eu gosto vamos deixar claro aqui, você não iria lá para fazer do mesmo jeito, e esse mesmo jeito não é algo sem orientação, né? Só para deixar claro aqui, Sim. O Vini foi meu aluno da primeira versão do mentoring, o Vini foi meu aluno da versão intermediária do plano de voo, e o Vini foi meu aluno agora, ultimamente, na última versão do treinamento. Então, ele sabe do que ele está falando. Por quê? Porque ele chegou num nível de autoconhecimento, ele chegou num nível de entendimento da profissão, ele chegou num nível de entendimento das suas habilidades. Então, só para quem está nos ouvindo, não achar que, beleza, então é só eu ir lá e refazer tudo de novo e me sentir bem com isso. Não, é você saber o que você está fazendo lá. E o se sentir bem também tem muito a ver com você se identificar onde você se encaixa, né? Porque eu me senti bem porque eu gostei da minha performance, mas ao mesmo tempo eu saí de lá vendo que eu não me encaixava naquela vaga, naquela oportunidade. Eu não me encaixava naquilo. E onde eu fui aprovado, eu saí de lá com um sorriso no rosto, porque aqui eu me encaixo. E eu gosto também de tirar assim da mente da galera, de ter uma favorita. Eu quero entrar na companhia A, entendeu? Eu quero só ela, isso é o foco da minha vida. Tudo bem, você pode ter esse objetivo, mas será que o teu perfil, será que quem você é... Teu perfil é dessa companhia? O teu perfil é dessa companhia? Porque, cara, eu conheço muita gente assim, ó, eu quero aquela. Ela dá não, meu Deus, acabou minha vida. Porque qual que é o foco? O foco tá na própria pessoa. O foco não está em chegar lá e dizer para a empresa, eu sou a pessoa certa para realizar esse trabalho aí. Então o que acontece? A pessoa tem um foco nas suas necessidades. Exato. Naquilo que ela só quer. Eu quero a companhia A, quero a companhia A. Então ela chega lá, ela quer tanto aquilo ali, que ela fica tão nervosa com aquilo, ela fica tão... Porque em algum momento vai passar na cabeça dela a possibilidade daquilo ali não dar certo, que ela mesma vai se sabotar, ela vai ter esses pensamentos. Eu quero tanto isso aqui, agora eu tenho a chance, e se não der? E se? E aí, nesse e se, tu acaba literalmente se perdendo e jogando o teu desempenho na lata do lixo. Só que esse estado de desejo que as pessoas criam sobre uma companhia, né? Essa motivação, meu Deus, eu quero essa companhia, ela vem do mesmo lugar em que a pessoa poderia entender o porquê que a companhia deveria te contratar. Porque o que acontece hoje em dia, eles olham muito Instagram, Face, YouTube, e daí ali eles se espelham. Nossa, essa companhia brilhou meus olhos. Mas na mesma ferramenta que tu poderia, que tu tá vendo isso, tu não tá pesquisando aquela empresa, não tá pesquisando a vaga. Volto a dizer, as pessoas invertem. Elas desejam, em vez de se fazerem desejadas. O Vini elas enxergam... desmistificar a questão do desejo. O que acontece? Se tu lembrar quando eu falei, Iago, não sei se mais alguém já contratou aqui. Já contratou funcionário? O que acontece? Tu tem uma posição. Lembra que eu falei, qual é o tipo de perfil que eu quero e quais são as características, quais as habilidades técnicas que eu quero que essa pessoa tenha. Primeiro define o que tu precisa, entendeu? Então, tu pode ter o melhor desempenho, mas para aquela posição que eu tenho, para aquele momento, tu não encaixou. Às vezes eu até te quero. Tipo assim, eu botei um pin nesse cara aqui. Esse cara é bom. Mas nesse momento, o que eu preciso não é isso. Eu não tenho, talvez tu até pense assim, uma empresa menor, eu poderia criar uma posição para esse cara aqui. Eu poderia aproveitar os talentos dele na minha empresa, ele poderia somar na minha empresa, me fazer ter mais lucro, me fazer ter mais produtivo, entendeu? Então é isso. Agora, se tu fizer o teu melhor, se tu entender o que é o teu melhor e o que tu pode acrescentar para as empresas e tu demonstrar isso, quando tu chegar na empresa que está precisando dessas habilidades que tu tem, o match é automático. Aqui que gera o desejo, entendeu? Então, o que é a grande dificuldade? É tu saber realmente o que tu pode agregar para alguém. E aí é que tá também outra coisa. Eu te conheço, eu sei que tu vem de uma área técnica, de uma área muito técnica. Só que quando a gente está falando de comissários de voo, a parte técnica ela é nivelada. Todo mundo tem o mesmo nível. Todo mundo tem a mesma formação
técnica. Todos Onde é que tá a estão diferença? aprovados na ANAC, talvez um tenha um curso disso, um curso daquilo. É interessante ter cursos técnicos? Sim. Agregar valor? Sim. Você tem que principalmente demonstrar que você não está parado. Cursos extracurriculares preenchem de forma muito satisfatória essa necessidade que o candidato tem de se manter atualizado, né? Mas a gente tem que entender aquilo que eu chamo de a formação complementar, a pós-graduação, a segunda formação, seja lá como você deseja chamar isso, que é o desenvolvimento de habilidades humanas. Comissários de voo operam máquinas? Sim. Tem que ter conhecimento técnico? Sim. Mas eles trabalham com pessoas. Eles estão ali atrás naquela cabine porque entram pessoas ali. Cada uma com uma história diferente, cada um com uma vida diferente, com necessidades diferentes, demandas diferentes. Cara, é uma infinidade de coisas, é uma pluralidade gigantesca. Imagina, você faz 4 etapas num dia, 220 passageiros em cada etapa. Você tem muita gente, muita situação diferente cruzando no teu caminho, onde você tem que ter um nível de alerta, um nível de atenção muito grande. E você tem, às vezes, uma fração só de segundo para você conseguir perceber o que está acontecendo e agir, e se conectar com a pessoa e ainda trabalhar a imagem que a empresa quer dar para o produto dela. A gente não conhece produto, a gente não conhece serviço, mas isso eu já ensinei. Todo serviço ele tem uma embalagem, e essa embalagem no serviço, transporte de ponto A a ponto B que uma companhia realiza, esse serviço, a embalagem desse serviço, ela é definida antes da companhia comprar o primeiro avião. Não é à toa que o uniforme dos comissários combina inclusive com a decoração interna do avião. Isso é feito para fazer parte de um pacote. Uma identidade visual, que gera uma experiência através da postura, postura das pessoas. De onde vem postura? Vem do comportamento. Então adivinha o que eles vão analisar em ti num processo seletivo? Eles vão analisar o teu comportamento, é óbvio. Só que como que eles fazem para analisar o teu comportamento? Só tem um jeito, criando situações e observando o que tu faz. Só tem um jeito. Se alguém tiver alguma ideia, por favor, me escreve, porque só tem eu, que trabalho com pessoas, só entendo que você só vai conhecer pessoas se você observá-las. Eu só vou saber qual é o método de tomada de decisão do David se eu pegar o David, colocar ele numa situação e observar o que ele faz. Inclusive, se tu achar que uma coisa está sendo estranha e que possa estar sendo para te avaliar, está sendo. Tudo está sendo. Tudo é uma avaliação, tudo faz parte do contexto. E isso não é... É importante que a galera que está escutando, que está assistindo esse podcast aqui, entenda o seguinte: isso é para sempre. Agora tem gente nos observando. Quando eu saio daqui e desço uma escada, tem gente me observando. Quando eu estou na lanchonete, tem gente me observando. Quando eu estou no metrô, tem gente me observando. Isso é para a vida. Sempre tem alguém te observando. Sim. Existe uma frase que é muito verdadeira: é impossível não se comunicar. Você pode estar de boca fechada, sentado num canto, olhando para a parede. Você está comunicando, você está transmitindo uma mensagem. Não me incomodem. Não quero falar com ninguém. Como é que era o comportamento dessas 20 pessoas naquele ambiente lá? Tu conseguiu fazer essa... Claro, até vou puxar um parênteses, né, do que a gente estava conversando antes. Começa na recepção, né? Sim. Então, na recepção já tinha um rapaz de fone de ouvido. Então, vai exatamente de acordo com o que o Luciano falou. Eu tô aqui, eu me isolei, tá? Não me incomodem, eu tô de fone de ouvido. Quando começar o processo, eu levanto, vou lá e faço. E ele passou, sabe se ele foi aprovado? Claro que não. Não? Claro que não. Ele foi reprovado na recepção. Ali em diante ele cumpriu tabela no processo seletivo. E isso acontece muito. Muita gente é reprovada na recepção. Muita gente... Cara, eu já vi gente fazendo a unha na recepção, terminando de se maquiar na recepção, ou se não, apenas tendo uma atitude que nem essa aí de ficar de fone de ouvido e ignorar totalmente que você está entrando num processo seletivo, está sendo uma avaliação.
para você lidar com pessoas. Se você tem dificuldade ou de cumprir regras simples, como aguarda na recepção, daqui a pouco a gente vai chamar vocês. Poxa, então ali você já está se Assina e entregando. coloca o CPF. A pessoa vai lá, assina e bota o celular. Bota o RG. Ou bota... ou tá escrito lá em cima, e-mail, e alguém veio de escrever o CPF embaixo, todo mundo faz a mesma coisa. Não rasurem. Toda vez a gente ouve a mesma coisa. Não rasurem a prova, a gente só tem essa. E sempre dá 5 minutos, alguém levanta a mão e diz assim, tem outra prova? Eu rasurei. Poxa, faz 5 minutos foi dada essa instrução. Ó, escreva o seu nome no verso. Sei lá, nem sei se existe. Vou dar um exemplo aqui. Ó, quando terminar, escreva o seu nome no verso. Aí a pessoa vai lá entregar a prova. Primeira coisa que ele pega, olha o verso, sem nome. Você não colocou o nome. Aí a pessoa vai lá e coloca, ai, desculpa, esqueci. Quando você entrega de volta a prova, o cara deve fazer um xizinho no canto e larga numa pilha. Deu, acabou. Eu dei uma instrução simples. Tem que seguir regra na aviação? Sempre. Eu te dei uma instrução simples, coloca o teu nome no verso. Tu não colocou? Aí tu tá preocupado com a nota? A gente está aqui falando que é situações, vou te colocar numa situação, vou te dar uma regra simples, quero saber se tu segue. Por quê? Porque nesse mercado você segue regras. O Luciano tem fala de jeitinho, nota. Não tem jeito, só que percebe. Talvez quem esteja escutando isso, fique assim, agora eu já sei esse detalhe. Cara, se tu não for assim na tua vida, tu vai cair ali na frente. Tu pode até passar no processo seletivo, mas no treinamento cai. Porque no treinamento tu vai estar todo dia lá. E os instrutores estarão lá observando cada movimento teu. Inclusive, tem muita gente que cai no treinamento. É desligado no treinamento. É desligado, muito não comum é tão... Antes eu tinha uma visão, não, entrou, passou, beleza, agora é só baixar a cabeça e estudar. Tem muita gente que é cortado no treinamento por questão comportamental. Eles pensam, nossa, passou. Nossa, ele veio aqui, interpretou e deu a casa, ele convenceu nós. Ele, querendo ou não, o recrutador erra, né, também. Mas depois que passa o processo, você vai para um treinamento, 2 meses, ele te olhando todo dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, tu não vai conseguir fingir. Eu não sei se o recrutador erra, é que tem muitos casos que a pessoa vai para lá e demonstra algumas coisas, só que na verdade ela não tem a real noção do que ela vai enfrentar. Ela não conhece a carreira, ela não sabe o que ela vai fazer. E aí quando ela chega lá e ela se depara com a realidade, ela percebe que aquilo não era o que ela queria, não é o que ela sonhava. E aí ela não consegue mais ter aquele desempenho. Entende? Ela se frustra de uma determinada forma que ela não consegue mais ser aquela pessoa que dá o 100% dela. Porque ela treinou para o processo seletivo. Aí é que eu digo. Ela Quando você estuda processo seletivo, você talvez consiga ter êxito no processo seletivo. Quando você se prepara para a carreira, fica muito mais fácil, em primeiro lugar, de você demonstrar durante o processo aquilo que eles estão buscando e mostrar para eles que você é a pessoa certa para realizar o trabalho, porque o cara que está selecionando, ele sabe o que vem depois. Então, esses tempos eu ainda postei a foto de um assento de comissários e ainda botei assim, ó, você não tem que se preparar para chegar até aqui. Você tem que se preparar para aonde esse assento vai te levar. Quando você se prepara para o depois, o avaliador olha e diz, essa pessoa aí tem condições de estar lá, porque as situações que vão acontecer lá, ele vai saber gerenciar, ela vai conseguir lidar com isso. Agora, quando você só estuda processo seletivo, aí você se preparou só para processo seletivo. É o concurseiro, né? É o concurseiro. Boa analogia. É o concurseiro. O cara faz concurso pra polícia, faz concurso... Cara, eu tive amigos que fizeram concurso pra polícia, chegou na hora de dar um tiro... O cara faz concurso pra polícia, pro banco, pro Tribunal de Contas, pra guarda municipal. Depois ficar falando que saco. Eu só quero ser um funcionário. Luciano, me ajuda aqui. O cara quer um emprego. O concurseiro quer o quê? Ele quer os benefícios que aquele emprego lhe proporciona. Muitos não pensam no trabalho que terão que executar. Então, é exatamente o que tu falou. O cara vai lá, ele faz o concurso para ser policial, para ser escriturado, para ser bancário, para ser professor, para ser... Cara, funções completamente distintas. Você acha que essa pessoa, ela tá preocupada com o que ela vai fazer? Você paga bem, né? É uma profissão que paga bem.
Paga bem, exatamente. Mas você acha que isso não tem na aviação também? Mas Na aviação, olha acho só que tem mais interessante isso. Tem mais ainda na aviação. Olha só que interessante agora o que vocês falaram, eu vou tentar fazer um resumão aqui. Quando tem um cargo público, tu não pode pessoalizar as coisas, porque a legislação não permite. Então tu faz uma prova de habilidades técnicas e tu torna ela cada vez mais difícil para te ter pessoas que são... Tu pega só os melhores. Tu faz uma forma de qualificar essas pessoas e tu tem número, 1, 2, 3, posição. Lembra que eu falei que quando a gente vai contratar, a gente quer características de pessoa, as habilidades humanas. Resumindo, agora eu entendo o que tu falou. Tipo, primeiro eu queria saber como é que essa pessoa era, se era coachable, e depois eu queria as habilidades técnicas. Então o que eu estou dizendo aqui? Uma empresa grande, que tem muitas pessoas querendo a vaga, ela primeiro tem que saber se aquilo que o Luciano falou que todos têm, tu tem, que é o nível técnico. Então ela coloca algumas provas e aí ela precisa, por exemplo, saber se tu tem o idioma, a parte de geografia, português. Essas habilidades ela faz uma prova. Diga-se de passagem, só fazendo um parênteses, já te interrompendo, sendo Eu só não posso perder extremamente deselegante aqui. Português é a prova que mais reprova. As Faz pessoas sentido. são preocupadas com o idioma, com o inglês, com o espanhol. O português reprova muito, mas muito. É só você ver o nível de pessoas que não conseguem a aprovação no Vagas. Para conseguir ir para o processo presencial. Isso merece um podcast só disso. Eu acho que com merece. certeza, da triagem, né? De toda essa triagem que vem antes de chegar nesse Antes de processo chegar nesse presencial. processo, acho que vale isso. É muito legal esse tema. Mas o que eu queria concluir? Que a aviação, as pessoas desejam muito, né, trabalhar, porque tem toda uma questão de sonho, uma profissão muito boa, tem um salário, tem muita paixão envolvida, o salário é bom, não tem rotina, tem todas aquelas qualidades, então todo mundo quer. Então eles fazem uma prova e analisam as tuas qualidades humanas, através de observação e situações. Só que essa prova, ela é só para provar que tu tem um nível que todo mundo tem que ter. Sim, aí existe um grande erro. É o que o Vini falou antes, eu gabaritei essa prova, como é que eu não passei? Galera, se tiver 100 pessoas com nota 10 E tu tem 30 vagas. e eu tenho 30 vagas, quais serão os Vai. 30 que eu vou pegar se tem 100 pessoas com nota 10? E só vai os 10 ou vai todo mundo que está acima de 8, por exemplo? Se a nota de corte é 8. Aí é que tá o problema. As pessoas não entendem que essas provas são feitas e elas têm uma nota de corte. E significa nota de corte, não significa nota de aprovação. Quer dizer, menos que isso tá fora. Exato. A partir daqui nós vamos te analisar. Pode ser a melhor pessoa nas habilidades humanas, mas se ele não atingiu o mínimo de nível técnico, eu não posso contratar ele. Ele tá fora. Ele tá fora. Tá, agora dentro todo mundo... daquele nível técnico que eu determinei. Tá, aí o cara Cada tem o empresa nível tem a sua técnico. determinação. Vai lá. Aí o nível, vamos lá, a nota de corte, nível técnico, vamos dizer que seja 8, tá? Então, vamos fazer um chute aqui. Todo mundo que tirou 8 pra cima, agora vai ser analisado nas outras habilidades. Não quer dizer que o cara que tirou 10 tá na frente do 8. Teoria. Qual é a tua teoria? Eu sou um cara que otimizaria muito o processo. Se eu estivesse fazendo um processo, eu só corrigiria as provas de quem eu identifiquei que tem as habilidades humanas. Luciano, não só tu faria como isso acontece, tá? Cara, Isso raciocínio. acontece, com A certeza. gente tem uma equipe. A gente, ela é curta. Tá. Tudo, hora funcionário tem custo. Muito? Eu vou te botar para corrigir uma prova De um cara que tá de fora. um cara que não tem habilidade humana. Entendi. Então Eu tu já tá dizendo... identifiquei nas situações que ele não tem a habilidade humana. Eu vou corrigir a prova dele para quê? Não faz sentido. Não faz Então sentido. eu escolhi o cara, agora eu vou lá vejo se ele tem as habilidades técnicas, atingiu a nota acima da nota de corte, tá dentro. Isso. E não o contrário, porque a galera pensa que é o contrário. Ela pensa, eles vão pegar quem tirou 10 e aí eles vão separar para a próxima fase. Mas não é, eles vão ver quem teve porque essa fase É só você pensar que todo mundo gabaritou. É uma E boa aí, teoria, eu acho que... E agora, como faz faz? Sim, porque eles Merecimento, utilizam, né? eles utilizam essa etapa para avaliar duas coisas, não é? Essa etapa avalia duas coisas. Avalia ao mesmo tempo a tua capacidade técnica, né, o conhecimento nivelado que tu tem que ter junto com o teu comportamental. Essas fases de provas e enfim, que tem muita gente, que nem eu falei aqui antes, eu já fiz prova numa sala com 11 pessoas e já fiz prova com 80. E inclusive a avaliação é a mesma, eles estão nivelando todo mundo. Tu tem que ter o mínimo, né, de conhecimento técnico daquilo ali, ao mesmo tempo comportamental. É que talvez esteja passando na cabeça das pessoas assim, ó. Como que eles vão avaliar comportamento de 200 pessoas?
de forma justa. Justo, não sei se entra, né? O cara faz o que ele quer. Mas hoje em Olha, dia... uma coisa eu posso dizer, nunca subestime a sua capacidade de ter ideias. Porque a pessoa que está lá selecionando, ela deve estar procurando uma ideia nova de como fazer. E você pode ser uma pessoa que tem uma criatividade fantástica. Então, eu sei uma coisa, todo mundo que fez a prova, quer você estivesse com 80, quer você estivesse com 11 pessoas, a prova foi feita dentro de uma sala. Sim. Uma sala maior, uma sala menor. Todo mundo teve que entrar nessa sala. Todo mundo teve que sair dessa sala. Essa sala só tem uma porta. Todo mundo passou por ela e Todo mundo passa por ela. todo mundo passa na frente do recrutador. De 80 pessoas, quantos bom dia ele ouviu? Mas você falou uma coisa bem interessante agora, tu falou questão de justo, né? E a gente tem visto ultimamente muito o tribunal da internet caindo assim, matando em cima das companhias aéreas por causa de processos seletivos. Daí tu quer entrar na companhia e tu vai lá e numa rede social. Uma rede social, aham. Reclamar da seleção. Aí tu reclama. Da seleção. Tu reclama isso? É isso mesmo? O nosso cérebro. Não, é sério isso? E não é pouco. É verdade? Tu tá de zoeira ou tá falando sério? Não é pouco. Nunca mais eu quero trabalhar Cara, aqui. não Como é que eu vou pode fazer? ser. Vamos lá xingar. Não, não pode ser. Não, tu tá brincando. O xingar nosso muito no cérebro, Twitter. ele é feito para duas coisas. Duas coisas. Ter prazer e evitar a dor. Portanto, Se tu não teve prazer, o que é que tu vai fazer? Evitar a dor. Cada ser humano tem um tipo de reação, né? O que aconteceu para essas pessoas? Elas tiveram uma postura para lidar com a dor que elas estavam sentindo. e a reação normalmente é terceirizar a culpa, né? Exato. Então, Diz que a culpa é do muito bom. sistema, é da seleção, é do cara que não gostou da tua cara. então é compreensível. O selecionador não sabe nada. Nem sabe nada. É compreensível para mim, por exemplo, que analiso o comportamento, é compreensível isso, mas não é aceitável do ponto de vista estratégico, do ponto de vista daquilo que eu sei que a pessoa quer para ela. Ela quer aquilo lá, ela só está frustrada naquele momento e tomou uma decisão equivocada, que acabou estragando a estratégia dela. Mas é compreensível que isso aconteça. Não aceitável, mas compreensível. Então, o que eu recomendo? Recomendo que você entenda de pessoas. Você tem que entender de reações humanas, você tem que entender de sentimentos, você tem que entender de como você influencia esses sentimentos. Porque uma vez que você sabe fazer isso, em primeiro lugar, com você mesmo, você vai saber fazer isso com outras pessoas, porque é isso que a gente faz. Tem aquelas situações que eu falei antes, cara, não são assim, não é desenhado, não é avisado, Edu, presta atenção, você está chegando numa situação, a situação é essa. Não, cara, isso, a vida não te avisa. Quando você vê, você está vivendo, está no meio, e você tem que ter o mínimo de percepção. E aí, o que acontece? Olha só, essa pessoa, se ela analisasse, se ela trouxesse, por exemplo, a responsabilidade dos resultados dela para ela. Primeira coisa, o resultado que eu obtive, ele é 100% minha responsabilidade. Primeira coisa que a pessoa tem que entender. Eu sempre falo isso, a culpa é sempre tua. Sempre. Exato. Então, tá, uma vez... As vitórias também. Tá, mas vamos... Os Aí tu resultados. divide. Mas vamos pegar assim, tu não pode pegar... Vamos lá, vou fazer uma analogia aqui. O Vini chega pra mim e começa a reclamar do processo seletivo dele. Ele é meu amigo. O que eu vou dizer pra ele? O que tu diria pra qualquer amigo teu? Eu, David? Não, tu não. É muito faca na bota. Edu, o que é a postura que nós geralmente tomamos? Cara, não fica assim. Vai ter de novo. Vai ter de novo. Daqui a 6 meses tu faz de Daqui a novo. 6 meses tu vai fazer de novo e tal. Por que é tão fácil pra gente falar, dar um direcionamento racional para quem está próximo da gente, mas para nós mesmos a gente, como se estivesse na frente de uma prateleira, a gente olha e diz, qual que é a postura mais agonizante que tem aqui? É essa aqui, me vê duas. Porque pra ti, é aquela postura agonizante, isso. A máscara, aquela Bota máscara de a máscara sofrimento. da agonia É verdade. e sofre. Não, só um pouquinho. Não tem que resolver minha vida, porque agora eu tô sofrendo. Então a galera, primeira coisa, tem que se livrar disso, tem que fazer uma análise, quando tu for tripulante, isso é o que mais vai te atrapalhar, hein?
em lidar com situações. É não saber separar a emoção. Você tem que saber separar a emoção. Então, nesse momento, ok, não fui aprovado. Show de bola. Qual é a minha responsabilidade aqui perante esse resultado? Total. Ok. Se eu acho que não foi minha responsabilidade, eu te pergunto, o que você precisa fazer para trazer a responsabilidade, então, 100% para você? Tá vestindo a máscara da agonia? Então devolve ela, pede reembolso. Grava um áudio como se tu estivesse dando uma recomendação para um amigo, mas segue aquilo ali para você. Não fica vestindo a máscara da agonia. Não fica achando que você é a pessoa injustiçada, sabe? Mas eu não quero ser culpado. É o que eu digo, cara, não é fácil lidar com tudo isso? Não, requer o quê? Uma transformação. O que é o plano? O plano de voo é a rota de uma transformação. Por que vocês acham que eu sempre digo essa frase? Crescer dói, mas vale a pena. Por que eu expliquei o logo do plano de voo, do looping que o avião faz? Cara, você está lá em cima, você está se sentindo super bem. Você vai entrar no plano de voo, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir péssimo, my friend. Você vai se sentir muito pior porque você vai sair da sua zona de conforto. Mas é o que você precisa para alçar voos maiores. Então, primeira coisa, abandona essa postura do vitimismo, assume a responsabilidade sobre os seus resultados e cada vez mais traz para baixo da tua asa, vamos dizer assim, o que é que tu deve fazer para que os teus resultados dependam cada vez mais exclusivamente de ti. Isso é fundamental. Cara, quem quer ser tripulante não pode depender em absolutamente nada de ninguém. Você tem que ser independente. Em todos os sentidos. Principalmente de intelecto. Principalmente de postura. Principalmente de opinião. Você tem que ter isso. Tem mais erros gritantes igual esse que acontece? Porque, olha, o cara ir lá reclamando da empresa que ele quer ser funcionário e reclamar na internet é um erro gritante. Não, reclamar. Reclamar do processo seletivo, principalmente em redes sociais, é um erro bem juvenil, né? Nem tiro no pé, tiro na cara. muito Nossa. Tem mais que a gente pode alertar as pessoas, porque isso talvez assim, o simples fato da gente estar falando a aqui... desatenção do que está acontecendo no processo seletivo é outro erro gritante. Como é que Não tu percebe perceber isso? as pessoas à sua volta é outro erro gritante. Isolamento. Isolamento é o fone de ouvido. ouvido. Isso é um isolamento. Mas tem outro isolamento. Celular. Tá filmando? Recepção, estão sentadinho lá, eles pegam o celular. Quando me chamarem eu vou. Cara, que mensagem eu estou passando ao fazer isso aqui? Tô nem aí, tô nem aí. Por favor, coloca essa E música você? na edição. Tô nem aí, tô nem aí. E aí você está justamente fazendo um processo seletivo profissional que é extremamente atento às pessoas e a tudo que está acontecendo à sua volta. É, o senso de observação, né, Luciano? A gente tem que tudo, tu achar assim, tudo está sendo observado. Tudo. Mas não é só porque está sendo observado que tu tem que ser assim. Tu tem que ser o cara que vai observar, entende? Que chega a virar a chave, né? Aquela sensação de, não, eu tenho que agir porque eu estou sendo observado. Não, tu começa a observar todas e tu entra naquele comportamento, né, de acordo com a expectativa deles. Como eu disse, é uma transformação que precisa ocorrer. O que mais de... Como é que funciona? Agora eu fiquei pensando no tu falar da prova do idioma, quando a gente começou a conversa, que tinha 2 selecionadores, ele pode estar observando essas coisas lá dentro. Mas aí o cara tirou 10 no idioma, lá no inglês, ou no espanhol. Isso não quer dizer que ele vai ser aprovado. Isso é outro mito da aviação. As pessoas acham o seguinte, eu sou professor de inglês. Como pode eu não ter sido aprovado por essa Eu vaga? tenho inglês fluente. Vocês não me Ele pode contrataram rodar por quê? na fase de idioma, ele pode rodar mesmo sendo fluente. Porque ele pode não ter demonstrado essa... Tipo, tirou 10 e o outro tirou 8. Ele pode ser professor de português, de inglês e de geografia. Ir lá fazer prova de português, geografia, gabaritar as 3, gravar o videozinho dele lá, que tem essa fase hoje, que a gente vai falar em outro podcast, e não ser chamado.
E não ser Simples. chamado. E eu vou dar um exemplo aqui. Você vai trabalhar com pessoas. Então, se você trabalha com pessoas, você tem que saber se comunicar muito bem. As pessoas sabem se comunicar? Muitas não sabem nem como é composta a tua comunicação. Por que esse podcast é gravado em áudio, mas ele também tem em vídeo? Porque quem me assiste tá vendo a minha linguagem corporal. Tá vendo qual é o que eu estou transmitindo através dos meus gestos. Se eu estiver falando algo, talvez, da minha voz, dando extrema certeza, mas assim, coçando a nuca, eu estou passando que eu estou plenamente certo daquilo que eu estou falando? Talvez não passe essa imagem. A imagem transmite muito. Ela é mais de 50% do nosso modelo de comunicação, é a imagem, os gestos. É comportamental. 30 e tantos por cento, eu nunca lembro o exato aqui, então eu não vou falar. 30 e tantos é o quê? É tom, volume de voz, ritmo de fala. E só 7% efetivamente é as palavras que você utiliza. Então, uma vez que tu entende que essa é a composição da forma da tua comunicação, ainda tem toda a questão de linguagem que você tem que estudar. Então, as pessoas acham que ser comunicativo é ser falante. Aquela pessoa que fala muito, ai, como ela é comunicativa. Cara, às vezes ela não comunica nada. E muitas vezes a pessoa mais introvertida, quando abre a boca para falar, Ela não precisa abrir a boca ela pra transmite, falar. ela transmite o que é necessário. Exatamente. Quer ver só um exemplo? Eu gosto muito dessa frase. Para as meninas aí, ó. Serve para os homens também, na versão masculina. Se você tiver que lembrar alguém que você é uma dama, é porque você não é. Se você tiver que lembrar alguém que você é um cavalheiro, é porque você não é. Porque a conduta que as pessoas têm contigo vai de acordo com aquilo que a tua postura permite. Se você está tendo comportamentos para com você que você não gosta, é porque você está tendo uma postura que permite que isso aconteça. Faz sentido isso para vocês? Com certeza. Inclusive até tem que, eu já usei essa palavra, mas vou usar de novo, né? Tem que desmistificar uma coisa aqui que eu já li em algumas pessoas botar, que é assim, ó, sou uma pessoa um pouco introvertida, eu acho que eu não me encaixo, não sei o que eu vou fazer. Entra justamente na questão da comunicação. O que é ser extrovertido? Então você acha que tem que ser extrovertido para ser comissário de voo? E dentro dessa tua introversão, você não tem uma boa capacidade de comunicação? Porque se todo tripulante tivesse o mesmo perfil, fosse igual, fosse todo mundo igual, não funcionava. A equipe ideal é que um seja diferente é do formada outro. por um líder, um questionador, um introvertido e um extrovertido. Exatamente. Então, Essa é a equipe ideal. por isso que a gente Porque puxa, eles se complementam. a gente vai puxar daquela questão de que você tem que saber onde você se encaixa. Questão de ordem. Se tu tem uma equipe ideal com 4 perfis diferentes, tu tem todas as habilidades, tu foi bem na prova, mas a empresa queria o perfil líder e tu é extrovertido, tu tá pronto, mas nesse momento ela não pode te Existem aceitar. muitas pessoas que fizeram já, inclusive vídeos no YouTube, eu já vi muitas iniciativas de fazer o pessoal entender isso, que chama-se tal do perfil mutante, né? Ué. Que é justamente isso. Por exemplo, a empresa identifica que tem muitas pessoas com características de liderança. E isso, você bota 4 líderes juntos, o que vai acontecer? Conflito. E aí ela identifica que ela está tendo muito conflito. Para equilibrar o time dela, o que ela precisa contratar? Mais líderes? Não. Aí, por que conhecer a companhia aérea te dá vantagem competitiva? Estar sabendo tudo que acontece lá dentro e informado, te ajuda. Se tu é um cara que é líder nato, nem vai pra essa só pra seleção. concluir, nesse processo seletivo, podem estar buscando introvertidos. No próximo, extrovertidos. No próximo, questionadores, até para manter os líderes dentro da... Por que tu apontou do pra mim quando tu cercadinho falou deles, questionadores? Eu não entendi. Tu ficou questionadores. Não entendi. Questionadores, os líderes, né? Então, cada processo seletivo vai estar buscando um perfil. Luciano, qual que é o perfil que eu tenho que ser? O teu.
Uma hora você vai se encaixar. Uma hora vai se encaixar. Por isso que exatamente. não é o normal tu ser aprovado na primeira. Exatamente, que nem o David Vai ter falou, que você passar nem por vai, não, duas. você vai pro processo. E aprende no processo. E aprende no processo. Não deu. O que eu fiz de errado? Olha, eu acho que eu não fiz nada de errado, então você não era o perfil daquela vez, né? O perfil foi mutante. Isso. E é muito importante que tu conheça qual é o teu perfil. Você tem que ter ferramentas, ir atrás disso para saber qual é o teu perfil. Imagina que tu vai vender algo que tu não sabe como é que é. Você tem que vender algo que você acredita, né? Tu tem que acreditar no teu produto, Acreditar velho. no teu produto, com certeza. Se tu não conhece teu produto, como é que tu vai convencer a pessoa que o teu produto é o melhor? Quem está me ouvindo aqui que trabalha com vendas, imagina que você vai ter que vender um produto que você não conhece. Você começaria por onde? É por Lendo isso o que manual. ninguém sabe o que falar no famoso fale sobre você. Porque a pessoa não sabe, ela não se conhece. Ah, isso aí, ó, vamos anotar aí o tema para outro. Nós já falamos de português. Que não se conhece. E aí, ó, só o fato de te conhecer Fale sobre já te dá vantagem competitiva. É hoje o que o mercado mais busca. Por quê? Porque a habilidade técnica, eu te ensino. Eu posso pegar você com zero experiência, e isso acontece, eles contratam pessoas muito novas, 18 anos, 19 anos. Por quê? Porque a habilidade técnica e tal, ele te ensina. Mas se você não tem a habilidade comportamental, essa habilidade comportamental, a empresa não consegue te ensinar. Ou você, por interesse próprio, por disposição própria, se coloca numa condição, por exemplo, como a do plano de voo, que vai te tirar da zona de conforto, que vai fazer você sofrer, mas é um sofrimento planejado e induzido para gerar desenvolvimento em você. Se você não fizer isso, por exemplo, eu não conseguiria pegar um funcionário e botar ele no plano de voo contra a vontade dele. Não ia gerar resultado. Agora, se você está disposto a fazer isso, a passar por essa transformação, porque é algo que você deseja alcançar, agora é diferente. Agora nós temos um fator motivacional que não se compra. E aí sim, você passando por essas situações planejadas do plano de voo, aí você vai conseguir o seu desenvolvimento. Tem que aguentar a dor do começo. Você tem que aguentar a dor. Só que o teu cérebro é feito para quê, Vini? Pra Ter prazer. ter prazer e evitar a dor. E evitar a dor. Adivinha qual que é a tendência durante o treinamento? Negar, não fazer, não executar porque dói. Não executar porque dói ou Correr. fugir. Run, Forrest. Então é muito comum isso acontecer. E a gente tem que, no bom gauchês, laçar e puxar de volta. Porque é normal isso acontecer. E é bom que a gente fale sobre isso, porque a gente tem que conhecer as nossas reações. Né? O comportamento humano é algo muito louco, cara. É interessante, né? Qual é o teu Muito perfil, Vini? massa. Cara, eu sei que vai ser um pouco contraditório, porque o Luciano me conhece, mas eu tento ser no profissional mais objetivo possível. Às vezes, numa conversa informal, a gente dou muito porquê do porquê, mas eu tento ser objetivo. Quando eu estou lidando com as pessoas, eu tento identificar, ter um senso de observação da necessidade delas e agir dentro do que está ao meu alçado. Então, eu procuro ter proatividade e objetividade. Líder, introvertido, extrovertido, Questionador. questionador. Qual é o teu perfil, Vini? Dentro do líder, como é líder? Líder, introvertido, extrovertido e questionador. Qual é o teu perfil? Cara, eu acredito que eu sou o questionador. Tu é questionador. Tu consegue demonstrar isso fazendo perguntas. Ou demonstrando interesse nas coisas, eu acho, né? Tu consegue demonstrar. O questionador ele sempre quer saber o porquê, né? Porquê das coisas. Por que é Ele assim? falou o porquê do porquê antes dele definir isso. Exatamente. Então ele já deu. Claro, uma situação que não é o porquê do porquê, mas não é o objetivo. Não, Mas se isso tu aí é o vem porquê do junto- porquê, tu é o porquê. Isso não aí segue. vem junto com o senso de observação, que é muito importante, né? Por que é importante? Porque se você tem que observar tudo à sua volta. Se você deixar alguma coisa passar, essa coisa pode depois te causar uma reprovação. Porque É tudo está sendo avaliado. importante lembrar que nós temos 5 sentidos. A observação ela se dá através dos 5 sentidos. Tudo. Não é só olhar, não é só visão. Por isso que eu gosto da palavra percepção. Você usa a percepção do todo através dos teus sentidos. Você pode não estar vendo, mas você está ouvindo a conversa às vezes aqui de alguém que desperta a tua atenção e
opa, tem que prestar atenção naquela situação ali que tá ocorrendo. Passado para tema podcast. Você pode estar, por exemplo, aquecendo a refeição da tripulação. É um fator de segurança fazer com que os tripulantes estejam bem alimentados durante sua jornada? Sem dúvida. Principalmente os 2 pilotos que estão lá na frente. Então, todos, né? Mas principalmente eles. Então, sentir um cheiro durante o aquecimento da comida que indica que essa comida talvez fique imprópria. Um cheiro de queimado. Se alguém não entendeu, é Vulgo queimei o bife. Isso pode comprometer? Pode. Então, ó, a sua percepção, você está usando todos os seus sentidos para perceber. Então, é bem... Porque às vezes a gente se condiciona muito, né? No observar, Só olhar. E, gente, olhar não significa entrar em ação. Tu tem que perceber. Bom senso comum não significa ação comum. Então você, por exemplo, como é que você tem médicos que são obesos? Se o cara estudou medicina e ele sabe o que faz mal pro corpo dele, como pode ele ainda ser obeso? Como pode ele ainda comer além das porções que ele precisa, ou fumante. Entende? Então, apesar de você saber algo, não significa que você executa. E você tem que ser a pessoa que executa. Se você é uma esponja que só quer ficar absorvendo conhecimento e não executa absolutamente nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem esse senso de observação que a gente falou agora dos 5 sentidos. Eu vou ilustrar duas situações que ocorrem no processo em que me lembrei agora. A gente está fazendo as provas. Deixa eu ver isso aqui para fazer o som. Que tem para ficar fazendo uma sonoplastia aqui. A gente está fazendo as provas e daí eles te dão 10 minutos. Vocês têm 10 minutos para fazer a prova. Passou 2 minutos, você está fazendo tranquilo e eles dizem assim para ti: 5 minutos, pessoal. Você está de cabeça baixa, às vezes fazendo a prova, você só consegue ouvir assim, ó. A elegância desaparece. Desaparece. Quando não, alguém derruba as provas no chão. Então você tá parado aqui, ó, e eu tô ouvindo a pessoa do lado. Meu Deus, falta 5 minutos. E daí daqui a pouco falta 5 minutos e eles dizem falta 3. Meu Deus, a galera começa a se desconcertar já na postura. Sentado. E o comportamento de uma situação sob pressão já foi completamente alterado. O comportamento foi alterado Tu te devido a uma desestruturou situação de pressão. emocionalmente, Isso, pode sem dúvida. botar uma pressãozinha. Exato, é o teu comportamento. Ele reflete o quê? Os teus pensamentos, aquilo que você está vivenciando. É uma situação? É uma situação. Tá, mas assim, vê se tu concorda comigo. É uma forma de simular a pressão. A gente não vai conseguir estressar em nenhum podcast, nenhum vídeo, a gente não vai conseguir estressar todas as possibilidades de situações que eles podem criar para te colocar sob pressão. Esse é um exemplo. Mas não adianta o cara ir pensando agora nos 5 minutos. Não. Ele tem que entender o conceito disso. A gente está O ilustrando. conceito como é que tu lida com pressão. É isso que a gente disse desde o início aqui. Não estuda processo seletivo. Estuda para ser um bom profissional na tua carreira. Não estuda para estar lá naquele assento de comissário. Estuda para saber lidar com as situações que a tua vida vai ter no momento que você estiver lá. Então a pessoa tem que se preparar para saber que essa carreira te coloca sob pressão. Exatamente. E te faz tomar decisões rápidas. Aqui. Cara, você vai ter situações de pressão. Ponto. Se numa prova tu espana, não vai ter como tu ser comissário, porque na primeira vez tu vai pirar dentro do charuto. Cara, se a gente baixar a cabeça aqui, cada um pegar papel e caneta, e a gente escrever 10 situações de como avaliar a pressão, vai sair 40 diferentes. 40 diferente. Então é o seguinte, não pega isso, escutei lá no podcast, deixa eu já anotar sei que eles vão falar Já 5 sei. minutos. Não, pô, você tá fazendo tudo errado, não escutou nada do que a gente tá falando aqui. Hashtag do episódio, você tá fazendo tudo errado. Legal, como é que tu falou lá, hashtag, mentor putaço. Mentor Nascimento, não vai passar ninguém. Trocou a hashtag, cara. Ó, a hashtag do episódio de hoje. Não vai passar ninguém. Hashtag desaprenda pra voar. E esse foi o nosso episódio 4, eu acho, ou 5, que é o 4. Não importa o número, vai ter a fotinho lá no nosso perfil do Instagram com o número do episódio. E vocês vão lá e comentem hashtag desaprenda pra voar. E hashtag não vai passar ninguém.
Acho que o que vai pegar é a hashtag mentor putaço. As meninas sempre pegam mais.